para você servi-lo e ir para esse suposto céu imaginário que está nos contos de fada da Bíblia, você precisa então ir para a igreja, pagar dízimo para o pastor, comprar carros novos, enriquecer e sair com algumas irmãzinhas da igreja para alguns locais, né? E indivíduos, e você observa que a realidade que existe hoje é uma máfia dentro do sistema religioso cristão e protestante, porque ali, nesses locais, existe uma grande lavagem cerebral, onde as pessoas são obrigadas, entre aspas, é claro, mas através da persuasão, a aceitar os argumentos pregados pelo líder religioso. Ou seja, se você servir, você vai ter tal coisa. Se você não servir, você está condenado e vai para o inferno que esse próprio Deus criou. A cultura cristã, meus amigos, acredita fielmente que o inferno é um lugar que o Deus bíblico criou para aqueles que não aceitarem ir para as igrejas, serem escravizadas pelos pastores, onde se prega uma falsa liberdade. Mas que na realidade as pessoas que ali frequentam esses cultos ou casulos religiosos estão presas mentalmente, controladas com o poder da persuasão, onde idosos, crianças têm suas mentes lavadas pela ignorância da religião protestante cristã. Você sabia que o tal diabo, inferno, faz parte da mitologia pagã grego-romana do cristianismo? Você sabia que esta palavra, ou esse ser diabo, nem inferno, existe dentro do conceito do judaísmo? Você sabia que só os muçulmanos acreditam em inferno e diabo? É claro, os cristãos hoje acreditam nisso. Você sabia que o ser diabo, inferno, são criação romana e faz parte da mitologia pagã grego-romana antes do cristianismo adotar as regras para a construção da Bíblia nos concílios de Nicéia, onde se escolheram quais livros deveriam compor o livro bíblico? Meus amigos, você sabia que até a lei do confessionário, aquele estado onde o católico ou até mesmo o evangélico comete um tipo de pecado, pecado de morte, vamos dizer assim, e aí ele precisa se confessar. Esse trecho da Bíblia que eu vou citar para você foi um texto acrescentado na Bíblia exatamente para forçar o indivíduo ao confessionário. Esse sistema de confessionário foi criado pela Igreja Católica e adicionado nas páginas da Bíblia para forçar e extorquir os religiosos lá no passado. Veja bem que esse texto do livro de 1 João capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Esse texto, para você que não sabe e não conhece a história do concílio de Nicéia, lá em Nicéia, estabelecido e ordenado por imperadores como Constantino, esse texto foi colocado propositalmente na Septuaginta. Procure estudar sobre a Septuaginta católica romana para forçar as pessoas a irem até o padre ou pastor para se confessar os seus delitos. Em seguida que essa pessoa fazia o seu confessionamento, recebiam punições e eram obrigadas a fazer pagamentos em dinheiro ou até mesmo de bens, e faziam ofertas voluntárias à igreja, onde eles estipulavam, os próprios padres religiosos da época, os valores que poderiam ser doados para a igreja em terras, prata, ouro ou dinheiro local daquela época. Assim, esse suposto pecador estaria perdoado. Esse costume dos romanos, nos concílios, foi criado e foi retirado de uma prática costumeira dos judeus, aonde eles mesmos fazem a prática de levar um animal para o sacerdote e ali matar o animal inocente para servir de perdão
para o Deus bondoso da Bíblia, né? Veja o que os cristãos hoje, infelizmente, não prestam atenção. Os evangélicos cristãos que existem hoje não conhecem a sua Bíblia. Quando eles dizem que leem a Bíblia e quando você mostra textos para eles, onde fala das maldades do Deus da Bíblia, para mostrar para eles que eles estão perdendo seus tempos nesta igreja, nesta sinagoga, neste casulo religioso, quando você tenta mostrar para eles que eles estão sendo enganados e são vítimas, simplesmente eles olham para você e começam a te ameaçar de morte, vai para o inferno, você é maldito, você é anticristo, você é isso e aquilo outro. Essas palavras dos crentes de hoje que você vê nas redes sociais, elas são idênticas até mesmo você pode encontrar em filmes religiosos de cruzadas do Império Romano, como até o filme de Martim Lutero, onde os religiosos falavam as mesmas coisas para aquelas pessoas que não aceitavam as regras mentirosas do Império Romano. Então, as mesmas palavras que os crentes de hoje usam eram usadas no passado. Você está condenado, você vai para o inferno, você é um demônio, você é isso e aquilo, sendo que eles mesmos, os próprios crentes, não conhecem a origem da palavra inferno. No hebraico significa apenas sepultura. Existem textos da Bíblia, até no mesmo livro de Eclesiastes, que diz, os próprios crentes têm isso na Bíblia, mas eles não leem. Aonde diz que nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, é óbvio. Mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. E sua mente e o seu estado ficou em esquecimento. Para onde tu vais, não existe indústria, não existe dor, não existe sofrimento e não existe lembranças. O próprio texto da Bíblia, o Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, revela essas informações para os crentes, mas infelizmente eles mesmos preferem acreditar nas outras mitologias, porque a Bíblia é uma bagunça, é uma mistura de lendas, aonde ela está enraizada dentro do sistema babilônico romano. Os crentes de hoje precisam aprender a origem do bolo que eles estão comendo. A Bíblia e os cristãos se contradizem em afirmar que Deus é justo, maravilhoso, mas isso não é visto quando lemos a Bíblia de capa a capa. Deus é cruel e invejoso. Quando uma pessoa está chegando à perfeição, Deus se enche de inveja e cria impedimentos, cria travas. É como eu disse para vocês, antigamente nas cruzadas, nas inquisições, nas guerras, foram cometidos todos os tipos de crimes em nome deste Deus da Bíblia. E até hoje, como eu disse para vocês, podemos encontrar na vida dos cristãos atuais intolerâncias, ódio contra pessoas que não estão na sua religião, ódio contra os homossexuais, ódio contra os ateus, ódio contra as próprias pessoas de suas famílias. São pessoas altamente perigosas mentalmente. Os cristãos, por quê? Porque leem um livro que eles mesmos não conhecem, e se eles forem seguir este livro ao pé da letra, como eles tentam e querem fazer com que a nação brasileira se torne um país escravo do cristianismo, colocando a bancada evangélica lá, acreditando que no futuro Deus deles vai colocar um cristão para governar o Brasil, imagine a desgraça que vai ser o país. As religiões afro, outras religiões, os homossexuais, imagine as leis que esses evangélicos vão criar contra os homossexuais, contra as pessoas que têm outro credo, contra os ateus. Imagine o ódio que será espalhado no meio dessas pessoas. Mas crentes podem tirar os seus cavalinhos da chuva, isso não vai acontecer, porque os brasileiros estão acordando. E muitas pessoas que estão iludidas, que foram enganadas, estão sendo enganadas pelos líderes religiosos de suas igrejas, essas pessoas estão despertando. Não é por causa de minhas palavras, mas é por causa que essas pessoas já desconfiaram que tinha alguma coisa errada, mas não tinham evidências para isso. Com o advento da internet, hoje podemos observar que essas pessoas
estão se livrando deste casulo religioso.